Bom dia, traders! Tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 11 de março de 2021, são 7h47 da manhã. Tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. E como diariamente eu venho fazendo, vou fazer aqui uma breve análise de como foram as possibilidades de estratégias da GT no dia anterior e do que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje, tá? Lembrando que o mais importante é você primeiro pensar em proteger o seu capital, pensar em reduzir sua exposição ao risco, para que somente depois você pense em tirar os pontos necessários do mercado para que você consiga bater a sua meta semanal, que consequentemente fará você bater a meta mensal, e isso sim é consistência. A consistência é você trabalhar com metas, você operar somente o necessário para conseguir bater essas metas e dessa forma proteger o seu capital e rentabilizá-lo numa rentabilidade até acima do que a gente está acostumado a ver no mercado, tá? E basicamente dessa forma que a gente vem conduzindo os nossos mentorados, que muitos deles vêm conseguindo ser consistentes, né? Como vocês já sabem, são mais de 5 turmas formadas, mais de 650 alunos. Iniciamos agora no mês de março a 6ª turma. Por enquanto as inscrições estão encerradas, mas se você quiser mais informações sobre o nosso programa de formação para traders, me manda uma mensagem no direct que eu vou ter o prazer de esclarecer para vocês, tá? O nosso mindset, que é o que faz a diferença para que a gente consiga operar e ser consistentes desse mercado, né? A gente consegue operar só com base numa alta probabilidade de acerto, com base naquilo que a gente previamente treinou, com foco nas metas. Operando dessa forma, conseguindo trabalhar dentro do mercado dessa forma e principalmente visualizando o mercado de day trade como uma ferramenta para ajudar você a maximizar o seu capital, a captar recursos, você vai conseguir ter sucesso nesse mercado, porque o mais importante é você com a possibilidade de utilizar você ter a possibilidade de utilizar o day trade para captar recursos, para reinvestir numa carteira e diversificar. Diversificar é o grande segredo, é a metodologia da GT. Nós não colocamos todo o nosso risco dentro de um único ativo. A gente tem ali o day trade como uma ferramenta importantíssima, né? Mas ela não é a nossa única ferramenta, a gente precisa diversificar, temos uma carteira diversificada, eu tenho a minha, a GT também tem uma carteira, né? Nós temos uma carteira. E nessa carteira temos fundos de investimentos, temos ações que pagam bons dividendos, e aí que está o nosso grande segredo, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa análise do dia. Primeiro, né, eu queria analisar com vocês, vou até dar um zoom aqui no gráfico, que o preço ele abriu já bem ali entre médias, né? A gente tem a média aqui de 20 períodos, essa verde, a média de 200 períodos, essa vermelha, né? Essa é uma das variáveis que a gente possivelmente analisa para poder operar a nossa estratégia principal, que é a estratégia do gap, né? Então, né, dentre todas as variáveis que a gente analisa, essa é uma delas e por conta desse fator a gente acabou não operando no dia de ontem, tá? A gente tem aqui também o ajuste, então o preço ele abriu já nessa região de ajuste, ele deixou aqui dentro de um contexto, né, onde o primeiro candle do dia ele veio com uma força vendedora muito forte. Ele deixou aqui esses dois pavis, né, ainda que sejam pavis pequenos, foram pavis deixados aqui dentro de uma região de ajuste, né? Isso aqui mostra para mim claramente uma rejeição do preço de não querer negociar daqui para baixo, tá? Então, não seria uma operação que eu faria, porque, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de visualizar um gatilho muito mais claro, né? Como um martelo se eu estou buscando uma compra, ou mesmo uma estrela cadente se eu estou buscando uma venda. Acontece que nos últimos meses, até podemos considerar assim, o mercado ele está muito especulativo e isso tem atrapalhado para que a gente consiga encontrar esses gatilhos, então a gente tem precisado analisar cada vez mais o contexto, e dentro desse contexto aqui, você observa que o preço ele teve dificuldade para passar, né, daqui para baixo, e isso poderia ser um fator sim para embasar a sua entrada no rompimento dessa máxima aqui, né, da máxima desse segundo candle aqui, e possivelmente conseguir pegar a nossa estratégia do ajuste aqui na compra, tá? Depois ele até tocou aqui novamente, deixou um outro pavio grande para cima, mas também deixou um pavio na mesma proporção para baixo, e como possivelmente você já deveria ter selecionado essa operação, eu não recomendaria fazer 2 operações em sequência, né? Porque esse não é o nosso objetivo é operar só com base na alta probabilidade de acerto e cenários favoráveis, e principalmente na primeira vez que o preço toca nas regiões que a gente demarca como regiões importantes, tá? Então depois o preço ele veio para cá, chegou a testar essa região de mínima, né? A gente tem essa marcação aqui da mínima do dia anterior, ele passou longe da máxima, né? A máxima ficou lá em cima, até tirar aqui para vocês verem, a máxima ficou lá em cima.
mas ele trabalhou aqui nessa região da mínima por um certo tempo, e esse contexto aqui, né, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu segui aqui, você também percebe que o preço ele teve dificuldade de passar daqui para cá, né? Ele não quis negociar daqui para baixo, né? Ele veio com um candle de força vendedora muito grande, chegou a tocar ali a região e deixou um pavio bem em cima da região da mínima, tá? Então você projetando de repente uma operação nesse próximo candle aqui, entendendo esse contexto, tá? Você poderia vir a ter também um gain nessa operação de mínima. Seria uma outra operação que com um risco um pouco maior, porque você não vê um candle gatilho claro, mas o mais importante aqui é você entender o contexto, e dentro desse contexto você percebe que o preço ele não quer negociar daqui para baixo, né? Ele não quer negociar daqui para baixo, ele parou aqui, parou justamente na região da mínima, na região demarcada, então isso é um gatilho forte, né? Pensando em contexto, né? Não pensando em candle gatilho. Depois o mercado ele seguiu trabalhando aqui nessa região de mínima até que ele veio a romper essa região com força, ele não voltou para testar para que a gente pudesse enxergar uma possibilidade de entrada aqui vendido na mínima, tá? Ainda que, como eu pontuei, se você já fez uma primeira entrada aqui na mínima, ou se você já fez uma primeira entrada aqui na região do ajuste, não há necessidade de você buscar uma terceira entrada. Nosso foco aqui é justamente operar pouco, só com base nos cenários favoráveis, alta probabilidade de acerto, e assim que a gente vem conseguindo ter resultados. Aqui nesse mesmo momento teve um cruzamento de médias, né? Mas perceba, o mercado ele vem de um contexto lateral. Então esse cruzamento aqui, né? Ele vem com muita força, mas ele vem sem um contexto de topos e fundos descendentes, né? Que vão nos embasar uma entrada um pouco mais assertiva, tá? Então até daria gain essa operação aqui de cruzamento, né? Se você entrasse aqui após o cruzamento, esperasse um pouco, talvez entrasse aqui nessa região aqui, você conseguiria ter um gain no cruzamento, mas dentro de tudo que a gente analisa, essa seria uma operação com uma probabilidade maior de risco, tá? Então, pensando em reduzir o risco, essa seria uma operação que eu não faria também, mas tá ali, né? Exemplificando que poderíamos ter a possibilidade dessa entrada. Pois o mercado ele ficou trabalhando na região da mínima, até que ele veio testar aqui, ó, a média móvel de 200 períodos. Ela atua como um suporte ou uma resistência, nesse caso aqui como uma resistência, né? Perceba que o preço toca aqui, ele não rompe aqui, ele mostra uma rejeição de não querer negociar daqui para cima, tá? Então aqui poderia sim também ter dado uma outra operação de mínima, tá? Ainda que já estejamos perto aqui do meio dia e meio, e nós da GT temos como premissa operar somente no período da manhã, tá? Então, basicamente isso pro dia de ontem. Depois o mercado ele seguiu descendo, mas trabalhando abaixo da região da mínima, abaixo das linhas ali também, né? Até segurando um pouco paralelamente essa linha de 200. O ajuste mudou de posição ali às 4 horas da tarde, né? Ele veio para cá e aí o preço ficou com aquele comportamento de trabalhar um pouquinho abaixo do ajuste, mas sempre buscando ficar ali dentro daquela região, e foi assim que a gente encerrou esse último dia, tá? Vou tirar o zoom aqui. Vamos pegar aqui e fazer as novas marcações para o dia de hoje, tá? Então, a gente tem aqui uma nova máxima bem aqui, tá? Aqui na região do 5819, 5824, 5814. Essa aqui é a máxima do dia anterior. Vamos demarcar a mínima. A mínima ficou bem aqui no final do dia, né? Porque o preço ficou com esse comportamento de descer fortemente no final do dia. Então a gente tem a mínima aqui, 468. Cinco meia quatro oito, 5653, 5643, tá? Então é isso. Isso aqui é o que a gente tem para o dia de hoje, tá? Mais uma demarcação. E o que a gente observa para o dia de hoje é que o preço ele abriu bem próximo, na verdade ele fechou bem próximo aqui da mínima, né? A mínima foi exatamente ali no final do dia, então vamos ficar atento sempre à posição que o preço vai abrir, tá? Se ele abrir com gap muito de alta, a gente pode vir a ter novamente um cruzamento de médias, assim como se ele abrir com gap muito grande de baixa. Então o mais importante aqui é você entender o contexto, né, que você está inserido. Abriu para cá, provavelmente a gente vai ter um cruzamento para baixo. Então
né? Vamos projetar alguns cenários, né? Se o preço abre por aqui, por exemplo, ele tende a vir buscar a região da máxima para a gente poder buscar um pullback. Abrindo aqui muito próximo, ele pode, dessa região aqui, ele pode vir a buscar a mínima para a gente poder buscar uma região aqui, uma compra também nessa região de suporte, né? Abrindo um pouco mais distante aqui, ele pode vir buscar a região do ajuste e nos dar alguma possibilidade de operação também. Já falei do cruzamento de médias, né? Para quem opera o gap, aqui possivelmente seria uma região bacana, né? Ainda que o tamanho do gap ele seja bem grande, mas aqui possivelmente seria uma região bacana para a gente poder trabalhar, né? Então, esse é o cenário que a gente pode vir a ter para hoje. Lembre-se sempre de analisar time frames maiores, tá? Para entender onde você contextualmente está inserido, né? E o preço ontem ele desceu bastante, veio trabalhar entre essas duas regiões, né? Até então ele estava trabalhando entre essa região e essa região. Então entenda se o preço ele está dentro do contexto inserido numa região de suporte, numa região de resistência, ou se ele está no meio de uma região importante, porque isso pode em si te ajudar na tomada de decisão, tá? Assim como o que pode te ajudar muito na tomada de decisão é você analisar a volatilidade do mercado, pegando o preço de fechamento, o preço de abertura do dia anterior, comparar com dias anteriores, entender o quanto o mercado tem movimentado, é um outro fator muito importante, tá bom? No mais é isso, pessoal, agradeço por vocês que assistiram até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa análise, me mandem mensagem no direct, deixem comentário lá no nosso vídeo no YouTube, eu vou subir esse vídeo no YouTube. E no mais informações ali sobre nosso programa de formação para traders, eu posso te passar as informações, quando abrir a próxima turma você já vai ter todas as informações em mãos. E é isso, um grande abraço a todos, um ótimo dia de negócios, até a próxima.